Se não me engano, o consumo doméstico é 4% de todo o consumo e o da agricultura sozinho é mais de 70%. E o resto é indústria, comércio, etc. Existe uma estratégia, uma tática usada pelos grandes poluidores, pelos grandes consumidores de recursos naturais, de criminalizar o indivíduo para eles se livrarem. Então, enquanto você está com peso na consciência porque você ficou 8 minutos no banho e não 5, eles estão soltando tudo lá, e estão entregando tudo. A seca de 2014, 2015, o comportamento detestável da Sabesp em relação aos grandes consumidores que estavam recebendo incentivo, não foi nem retirado o incentivo para quem paga menos. Quem gasta mais pagava menos. Tem várias questões aí. Uma questão que eu acho que é bastante importante é pensar que irrigação na agricultura, ela é um sistema absolutamente primitivo. Por quê? Mesmo com as máquinas, com não sei o quê. Por quê? Interessa a essa indústria da irrigação vender bombas, vender aspersores, vender pivô central, que são estruturas que são, vamos falar assim, os Cadillacs da água, né? Que gastam uma coisa absurda. Hoje você tem tecnologias que inclusive deixam aquelas tecnologias de Israel, que é considerado um dos países que melhor faz manejo da água para a agricultura, através de irrigação por gotejamento. Você tem coisa que gasta 100 vezes menos do que irrigação por gotejamento, chamada alimentação capilar, sistemas de alimentação capilar da planta, e que é como funciona a floresta, é como funcionam os ecossistemas. E aí você imagina, você reduzir a irrigação por gotejamento já é, sei lá, menos de alguns % só do que o sistema de aspersor. O sistema de aspersor é de um... E você veja que coisa, você faz aspersão na agricultura e a maior parte da água você perde, porque ela vaporiza. Só que essa água que você perde lá naquele sistema, ela não tem o mesmo efeito que a floresta faz. A floresta também, ela está jogando água na atmosfera. A agricultura irrigada, ela não está produzindo mais chuva, né, na escala continental. A floresta produz. Porque não é simplesmente você fazer sprayar a água lá no céu. Você precisa ter todo um sistema que inclui o dossel da floresta, a arquitetura do dossel, as folhas, o vento, a forma como a coisa se interage, e que na agricultura não funciona. Você não consegue fazer a agricultura ter uma função ecológica e climática, ecoclimática, como você tem na floresta. Por quê? Porque a agricultura tem poucos anos. A floresta tem dezenas de milhões de anos, né, no processo de evolução. Essa parte de fazer os indivíduos, os cidadãos, não estou falando que a gente não deva ser eficiente, usar água com parcimônia, mas eu acho que a gente precisa focar com grande potência os verdadeiros lordes do desperdício. Tá? É eles que precisam ser responsabilizados. Não porque eu acho também que eles só têm culpa, são os únicos culpados, não, porque a gente consome tudo que é produzido por esses lords, né? Mas principalmente porque tem modos alternativos. Eu sou Juliane Ferreira, sou tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela FATEC de Jacareí. Nós estamos aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Éboli de Lima. É uma escola que fica no município de Jacareí. E em 2017 teve início aqui na escola a criação desse espaço educador sustentável. E ele, desde a sua concepção, tem a intenção de envolver currículo, gestão e o espaço da escola. As educadoras em sala, gestão administrativo, funcionários e a comunidade, mães e pais e familiares que moram aqui no entorno, né? E em 2017 foi a implantação mesmo dos elementos. Começou pela compostagem, depois veio a captação de água da chuva, depois a cisterna teve
horta, espiral de ervas, o pomar, e tudo isso contando com a ação das estudantes e dos estudantes, educadoras. Tinham momentos de sensibilização deles, para daí também se apropriarem dos elementos para poder passar isso para as crianças. A relação delas, elas são super entusiastas desse espaço. É uma coisa que é bem nítida, assim, a gente se depara com uma certa resistência dos adultos, né, das educadoras, para vir para cá, mas elas se deixassem, assim, elas teriam uma participação constante, assim. Então, que depender delas de rega e tudo mais, elas são bem enérgicas com esse espaço aqui. A gente tem ali 10 bombonas, né, uma capacidade total de 2.000 litros de água armazenadas, e foi também feita nesse processo de estudantes. A gente fez uma oficina junto de parceiros e tudo mais, sempre tentando fomentar essa ação conjunta, e de modo com que eles pudessem ter uma sustentabilidade para a rega da horta, uma água que antes lixiviava, né, ficava no sistema, agora ela fica armazenada nas bombonas para que eles possam ter uma autonomia na rega, né, tanto dos canteiros quanto para lavar o chão da escola. Comecei nos quintais produtivos urbanos, eu não sabia o que fazer com meus orgânicos. Meus orgânicos era simplesmente dispensado na terra e tampado. Daí a gente, numa das oficinas, logo no início a gente teve uma das oficinas que a gente aprendeu a fazer a compostagem da matéria orgânica. Então agora a compostagem é feita adequadamente, né, do jeito que tem que ser feita, e toda ela é aproveitada na nossa horta, que a gente não tinha horta, a gente não sabia, vamos dizer assim, construir uma horta, fazer uma horta. E também em outra oficina que teve, porque a gente tem as visitas técnicas, né, de tempos em tempos, e cada oficina tem um tema. Né? E um desses temas foi fazer a horta, e a gente não é uma grande horta, mas nós tivemos ali naquele canteirinho que já está até ficando malzinha, assim, malzinha não, elas estão passando do ponto alface, mas chegou a ter 40 alface. Depois que eu como a alface do meu quintal, daí é uma mudinha de couve, 2 mudinhas de couve, vai aumentando a couve, do meu. Depois que a gente come a verdurinha que você plantou do seu quintal, tudo orgânico, com a compostagem que a gente mesmo não descartou lá no lixo, né, para a prefeitura carregar, e sim usou para adubar a nossa planta. Ai, é tudo de bom. A gente fez também ali a coleta das águas cinzas. A gente coleta a água da pia e do tanque, máquina de lavar. Daí é feita a coleta da água e ela é canalizada para jogar nas árvores frutíferas. Não gasta água para molhar as frutas. Chove, senão vai pingando lá a água da reutilização das águas cinzas. Bom, basicamente, a gente aprende nas escolas, desde muito cedo, desde eu acho que do 2º ano primário, 3º, o que é o ciclo da água? O ciclo da água evapora no oceano, o oceano é a fonte maior de toda a água, tal, evapora.
e os ventos empurram esse vapor para dentro dos continentes, aí forma as nuvens, chove, forma os rios, volta para o oceano. Isso é universal. Todas as escolas, criança com 7 anos de idade, 8 anos já está aprendendo isso. Só que ninguém para perguntar como é possível que, se você tem um planeta com 70% de água e 30% de continente, e esse sistema, se ele fosse pervasivo, né, se ele fosse um sistema como o que ensinam para a gente dar a ideia de que você tem vapor subindo em todos os oceanos, vento soprando para todo lado, era para ter chuva em todos os continentes. E não tem. Né? Então, essa digamos assim, o começo da história dos rios voadores. Porque, na realidade, os rios voadores começaram como Aerial Rivers, rios aéreos, dois irmãos, um do MIT, o outro não sei onde trabalham, que foram explicar um evento de inundação na Califórnia. E eles olharam as imagens de satélite e tal e viram essa estrutura filamentar assim na atmosfera, que tinha uma grande quantidade de vapor de água comparável ao que transporta o rio Amazonas, né, atmosférico lá. E que condensou tudo lá, elas embicou em cima da Califórnia e produziu chuvas diluvianas, né? Isso foi em 92. Em 2004, um colega aqui do INPE, que agora está no CEMADEM, o José Marengo, ele publicou sobre, ele tinha um outro nome, um nome técnico, jatos de baixos níveis. Ele não chamou de rios aéreos. Mas eram os mesmos rios aéreos. Isso daí me inspirou. E aí foi quando eu encontrei o Gerard, o cara do avião, né? O cara empreendedor e tal. E eu propus para ele de a gente fazer esse projeto. E o próprio José Marengo, que participou no início do projeto, ele cunhou o termo rios voadores, porque o Gerard ia com o avião dele, estava voando atrás dos rios aéreos. Então, rios voadores porque captura a imaginação, né? E algo que você olha o mapa mundo e você vê que a 30 graus de latitude sul, 30 graus de latitude norte, você tem os desertos. E sendo que essa região, que eu chamo de quadrilátero da sorte, que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, 70% do PIB da América do Sul sai dessa região, onde estão hidrelétricas, agricultura, indústria, grandes cidades, etc. A região mais rica, né, da América do Sul, depende dessa água que vem nos rios voadores. Então, não tem dúvida sobre isso, os rios voadores. É visível, qualquer pessoa pode ver. Aliás, a força do argumento da popularização desse conceito dos jatos de baixos níveis, que eram os rios voadores e que eram os rios aéreos, se tornaram os rios voadores, a popularização veio de que cada pessoa olha a explicação e fala, claro, né? O Acre é onde o vento faz a curva, porque o vento vem sobre a Amazônia, vem do Atlântico, atravessa a Amazônia inteira, 3.000 quilômetros, bate nos Andes. Os Andes é uma parede. Aí ele faz a curva e vem e contraria a tendência dessa região de ser deserta, né? Aqui no São Paulo. Em 2014, a minha mãe mora num estado onde que tem uma quantidade grande de água doce do Brasil, né? E em 2014 minha mãe teve de comprar água porque não tinha a empresa que fornece água na cidade não tinha água para fornecer. E agora nós estamos vivendo a mesma coisa, né? Minha mãe está com já vai indo para 4 meses no Mato Grosso que ela compra água. Meus cunhados, minhas irmãs têm de buscar água onde que as pessoas têm água para vender, para poder fornecer, né? E você pega em Tangará da Serra, onde que minha mãe está localizada, você tem um rio Subtuba, que é um dos rios de água grande lá do Mato Grosso, e os caras não podem beber água do rio porque as empresas estão lá com as empresas de avião pegando água do rio para irrigar as produções de soja, de milho, de cana-de-açúcar, e aí a água do rio contaminada, né? E a sociedade fica ilhada, né? Já não tem comida, porque Mato Grosso não produz comida hoje mais, produz só as commodities para exportação. E ainda você tem falta de água, né? Então aí você vai vendo como que a privatização ela é bem cruel, né? Ela vai deslocando o ser humano e cada vez mais vai ficando o ser humano concentrado e vai criando esse que está acontecendo, os caos que está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo. A gente só vai resolver o problema do Rio de Janeiro, o problema de São Paulo, das grandes metrópoles, é se a gente levar a sociedade para o campo, tirar uma boa parte dessa sociedade e pôr no campo brasileiro. Enquanto a gente achar que a gente vai resolver o problema da sociedade com violência, com tropa de choque, a gente vai viver nesse caos social que a gente vive hoje, que é cada vez mais essas guerras civis instaladas nas comunidades, onde que está a concentração da grande maioria das populações brasileiras. As ações locais, elas têm sim uma repercussão em âmbito global,
Porque a partir do momento que essa pessoa, né, se conecta com outras pessoas e percebe que uma pequena ação dela, que seja um plantio ou que seja uma alimentação diferenciada, aquilo, ela se conecta com ela primeiro, né? Então eu acredito, e não só acredito, mas a gente percebe que a partir do momento que tem essa sensibilização e a conscientização, a autoconsciência da pessoa com relação às atividades, ela por si só tem esse cuidado, esse respeito com ela, passa a trazer aonde ela está, poliniza, né? Onde ela está, ela acaba sendo a pessoa que vai transmitir isso pelo local que ela estiver. Então, uma pequena prática que seja, né, de captar água da chuva, uma coisa simples, até antigamente avós já faziam, né, de deixar a água caindo ali. Então, você está integrado, né? É uma coisa de você estar integrado com a natureza mesmo, porque a gente é natureza, a gente faz parte dela. Então, a partir desse momento da conscientização de que minha pequena ação aqui, ela é uma pequena grande ação. Eu costumo brincar com as crianças que é isso, é uma pequena grande ação, porque a partir dessa pequena ação, algo está sendo modificado tanto na vida dela quanto na vida de pessoas e demais seres ao redor dela. A harmonização individual, né? Você tem essa harmonização individual que reflete nesse coletivo. Então acho que a educação ambiental como um todo tem muito disso, né? A gente trazer essa harmonização individual em prol de uma harmonização coletiva, acho que é isso. É porque a gente tem, assim, se empenhado bastante, né? Para querer que que esse projeto que a gente participa dos quintais produtivos atinja mais pessoas. Mas eu acho que as pessoas são meio... Eu não sei a expressão que eu uso para dizer para você. Elas são meio, não sei se são acomodadas, sabe? Eu queria que atingisse, mas olha, vamos dizer assim, a minha família. Os vizinhos são mais difíceis porque eles acham que do jeito que eles fazem está certo e alguns, né? Alguns até que aceitam, a gente conversa, vai falando. E tem uns até que aceitaram bem, porque eu tenho uma vizinha de frente que ela não tem terreno, mas ela traz todo o material orgânico dela para pôr na minha composteira, né? Então a gente acha assim que não atingiu o tanto que a gente queria atingir, que parece trabalho de formiguinha, sabe? Demora muito, mas algumas pessoas se conscientizam sim. Em última instância, eu diria acho que só existe o local, né? Eu acredito 100% na ação local, né? Porque e naturalmente a soma de cada ação individual vai formar ou o problema ou a solução global, né? Eu gosto daquele jargão, né? Pense globalmente, haja localmente.